Gente, eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre sucesso. É o que o Espírito Santo pôs no meu coração. O que é sucesso? Porque cada pessoa entende isso de uma forma diferente. O que é sucesso? Sucesso não é a mesma coisa que fama. Embora hoje em dia as pessoas associam muito sucesso à fama, principalmente depois do aumento exacerbado das redes sociais, as pessoas associam muito sucesso com fama. Às vezes a pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais, seja lá o que ela faz, alguns acreditam que ela tem sucesso, porque ela é muito conhecida. Mas sucesso e fama são coisas diferentes, né? Se eu perguntar para você assim, ou se você perguntar por aí, você sabe quem é Alexandre Teodoro? A pessoa vai falar, eu não sei, nunca ouvi falar. Não sei quem é. Muita gente não me conhece, eu não sou uma pessoa famosa. Mas se você perguntar aí, quem é o Fernandinho Beiramar? Todo mundo, eu sei, aquele que está preso. Aquele que traficante, é verdade ou não é? Em todo quanto é lugar, ele é conhecido, porque ele tem fama. Embora seja uma má fama, mas ele ficou famoso, é verdade ou não é? Existe a boa e existe a má fama, que é diferente do sucesso. A pessoa pode ter sucesso sem ter fama, como também pode ter fama sem ter sucesso. É verdade ou não é? Sim ou não? Mas o que vem a ser sucesso, pastor? O que eu tenho a dizer para você? Eu não, mas que o Espírito Santo pôs no meu coração para falar com a igreja nesta noite. E com você que está nos assistindo em casa. Para você entender melhor. Para o empresário, por exemplo, sucesso é vencer a concorrência, é ter clientes satisfeitos, porque clientes satisfeitos compram mais. É verdade ou não é? Fazem a propaganda lá do seu produto. Não tem propaganda melhor do que o cliente falar bem do seu produto. É verdade ou não é? Então, para o empresário, sucesso é isso. Sucesso é ele vencer a concorrência, ele estar bem colocado no mercado, é ele ter clientes satisfeitos, é ele aumentar cada vez mais o seu prolabore. Para um atleta, por exemplo, para o atleta, sucesso é ele vencer um campeonato, é ele levar uma medalha de ouro, é ele ganhar o campeonato, é verdade ou não é? Sim ou não? Superar os adversários e superar a si mesmo, bater o seu recorde, para ele isso é sucesso. Sim ou não, minha gente? Para o investidor, sucesso é ele ter grandes rendimentos. Para uma mãe, sucesso é ver os seus filhos crescerem com saúde, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, tendo independência financeira, se tornando uma pessoa de bem. É verdade ou não é? Sim ou não? Essa mãe não vai se sentir uma mãe que teve sucesso como mãe, se ela vê os filhos crescendo com saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, filhos respeitadores, amorosos, de bom caráter, com independência financeira. Essa mãe vai dizer, eu tenho sucesso como mãe. O pai vai dizer, eu tive sucesso como pai. Sim ou não, gente? E o que é ter sucesso ministerial, por exemplo? Na minha visão, né? Cada pessoa pode ter uma visão diferente a respeito disso. Eu tenho um sonho que eu tenho há muitos anos de ganhar 1 milhão de almas para Cristo. Eu sonho com isso há muitos anos. Então, para mim, ter sucesso ministerial, por exemplo, seria ganhar milhares de almas para Cristo. Batizar milhares de almas, fazer muitos discípulos. Abrir igrejas na Paz e Vida em todas as cidades do Rio de Janeiro. Abrir igrejas da Paz e Vida em todos os estados, pastor Tiago, e depois que alcançar o Brasil, enviar para fora do Brasil. Diga glória a Deus, concorda comigo aí? Ficar 24 horas na rádio, na TV, ganhando almas. Para mim isso seria sucesso ministerial. Expulsar os demônios, curar os enfermos, ajudar em obras sociais, ajudar as pessoas a se desenvolverem. Para mim isso seria sucesso ministerial. Mas o que o Espírito Santo quer que eu fale com vocês esta noite, não é esse tipo de sucesso que eu citei. Isso aqui é só para a gente entender melhor. O que o Espírito Santo quer que eu fale com vocês esta noite, é sobre o sucesso espiritual. Pergunta para essa pessoa abençoada aí que está perto de você, você tem se preocupado com isso?
Sucesso espiritual. Pergunta para outra que você não perguntou ainda. Você está preocupado com isso? Que às vezes a pessoa está preocupada com o sucesso profissional. Às vezes ela está preocupada com o sucesso financeiro. Às vezes a pessoa está preocupada com o sucesso na saúde. Às vezes a pessoa está preocupada com o sucesso na área estudantil, mas a pessoa não tem se preocupado com o sucesso espiritual. E o ser humano foi feito corpo, alma e espírito. Então todos nós temos necessidades espirituais que precisam ser supridas. E temos que procurar ter sucesso não só na nossa vida material, mas precisamos também ter sucesso na nossa vida espiritual. Então diga comigo, eu preciso ter sucesso na minha vida espiritual. E eu fiquei meditando hoje, o que vem a ser sucesso na vida espiritual? Porque sucesso ministerial não é sucesso espiritual. Embora pareça ser a mesma coisa, não parece? Sim ou não? Uma coisa está muito ligada à outra, mas sucesso na vida ministerial não é a mesma coisa que ter sucesso espiritual. Você quer ver uma prova disso? Jesus disse que naquele grande dia, no dia do juízo, muitos vão chegar para ele e vão dizer: mas Senhor, em seu nome nós não expulsamos demônios, em seu nome não falamos novas línguas, em seu nome nós não operamos maravilhas. Pessoas que tiveram muito sucesso ministerial, mas Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Ou seja, pessoas que por um lado conseguiram atingir muito sucesso ministerial, mas por outro lado não tiveram sucesso espiritual. Estão entendendo isso? Então diga comigo, eu preciso ter sucesso espiritual. Eu também, todos nós. Hoje de manhã eu acordei cedo, eu acordo todos os dias normalmente entre 4 e 5 da manhã. Eu gosto de acordar bem cedo. Então eu acordei cedo, fiz o meu devocional com Deus, minha oração, cantei meus louvores, como eu faço sempre. Saí, quando eu voltei, terminei a caminhada, voltei para casa. Eu fiz essa pergunta para Deus e fiquei buscando uma resposta. Eu perguntei assim: se eu fosse definir sucesso espiritual em uma palavra, que palavra seria? E orei, meditei e fiquei buscando uma resposta de Deus. Se eu fosse definir sucesso espiritual em uma palavra, que palavra seria? Sabe quando parece que acende uma luz assim na sua mente? Todo mundo aqui já teve isso, não já teve? Sim ou não? Lá fora as pessoas chamam isso de insight, eu chamo de inspiração. Parece que acenderam uma luz assim na minha mente, sabe? Aí veio aquela palavra assim: salvação. Então, se eu pudesse definir sucesso espiritual em uma palavra, seria salvação. Sucesso espiritual em uma palavra quer dizer ser salvo. Amém? Eu e você, para atingirmos sucesso espiritual, nós temos que ter a certeza da salvação da nossa alma. Isso é sucesso espiritual. É quando você fechar os olhos para esta vida, você ser recebido nas mansões celestiais, no céu, ao lado do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é sucesso espiritual. Aí eu comecei a mergulhar nisso. Aí eu falei: Senhor, mas se eu fosse definir então sucesso espiritual em uma frase, que frase seria? Aí a frase que me veio à cabeça foi: sucesso espiritual é ter a vida eterna. Amém? Você concorda com isso? Então diga comigo: sucesso espiritual é ter a vida eterna.
E Jesus disse que aquele que crê na palavra dele, crê naquele que o enviou, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida e tem a vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo, você já passou da morte para a vida, você tem sucesso espiritual, porque você não vai ter no futuro, mas você já tem a vida eterna. Isso é ter sucesso espiritual, gente, é ter a vida eterna, é ter a salvação da alma. E se eu pudesse acrescentar mais uma frase, eu diria que ter sucesso espiritual é voltar para o Criador e entrar no paraíso, porque nós somos feitos por Deus, nós somos corpo, alma e espírito, o nosso Deus é espírito. É verdade ou não é? O ser humano foi criado no paraíso, nós temos que voltar para o paraíso. A pessoa que termina a vida dela, termina a jornada, morre e não volta para o paraíso, essa pessoa não teve sucesso espiritual. Porque nós não fomos criados para o inferno, nós fomos criados para o paraíso, para um dia passarmos a eternidade no paraíso, ao lado do nosso Criador, do nosso Senhor, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Isso é ter sucesso espiritual. Então você pode repetir assim comigo: sucesso espiritual é ser salvo. Mais uma vez, sucesso espiritual é ser salvo. Uma vez, Jesus enviou os discípulos para pregar o evangelho, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e enviou Tiago e João para ir até Samaria e preparar o coração das pessoas para que Jesus chegasse e pregasse o evangelho. E foram procurar uma pousada para Jesus ficar. Só que os samaritanos não quiseram receber Jesus. Não receberam bem Tiago e João e disseram para eles: nós não queremos que o seu mestre venha na nossa aldeia. Aí Tiago e João ficaram muito injuriados, mas muito injuriados. Viraram as costas e foram embora. E chegaram para Jesus e falaram: olha, mestre, eles não querem que o Senhor entre lá. O Senhor quer que a gente mande cair fogo do céu, igual Elias fez, e consumir toda aquela aldeia? Aí Jesus vai dizer assim: meus filhinhos, vocês não sabem de que espírito sou, vocês não conhecem ainda a minha essência, o meu propósito, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvar. Glória a Deus. Só Jesus pode salvar a alma do ser humano. Para ter sucesso espiritual, você precisa ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Então, minha gente, qualquer outro caminho é fracasso espiritual. Buda, Maomé, a doutrina da reencarnação, os ídolos, Maria, Pedro, seja lá quem for, qualquer outro caminho a ser seguido é fracasso espiritual, porque só Jesus pode salvar. Uma vez os discípulos, preocupados com isso, perguntaram: Senhor, mas quem poderá salvar-se? E Jesus respondeu e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. É impossível ser salvo se não for por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glórias! Então, se você crê nisso, diga: eu preciso do Senhor Jesus para ser salvo. Sabe que uma vez Jesus contou uma parábola sobre um homem muito rico, muito bem sucedido. Esse homem, ele teve muito sucesso material. As pessoas da época que queriam enriquecer se espelhavam neste homem.
Este homem enriqueceu, ele ganhou dinheiro, ele multiplicou o dinheiro, ele se tornou muito admirado na cidade, ele virou um exemplo para aqueles que queriam ter uma vida farta. E certa vez esse homem parou para pensar, refletir sobre a vida, e ele pensou assim: eu vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros muito maiores, vou armazenar comida à vontade, para muitos e muitos anos, e depois eu vou só aproveitar a vida. E ele fez isso. Destruiu os celeiros, construiu celeiros gigantescos, e armazenou cereais, armazenou bens materiais, armazenou grãos, armazenou toneladas e mais toneladas de comida. E depois esse homem sentou e começou a refletir sobre a vida e conversou consigo mesmo. Sabe quando você conversa com você mesmo? Já fez isso? Sim ou não? Esse homem começou a fazer isso. E começou a conversar consigo mesmo e dizer: alma, agora você já tem tudo, minha alma. Tenho celeiros, tenho terras, agora come, bebe, folga, descansa à vontade. Sabe o que Jesus disse? Insensato e tolo. Hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que você tens? Para onde vais? O que tens preparado? Aquele homem enriqueceu, prosperou, multiplicou dinheiro, armazenou muitos bens, e ele pensou: vou viver muitos anos e aproveitar a minha vida, mas não sabia que naquela noite ele ia morrer. E para onde ele iria? Teve muito sucesso material, teve muito sucesso profissional, teve muito sucesso financeiro, mas negligenciou a vida espiritual. E teve fracasso espiritual. Eu pergunto a você: se hoje o Senhor pedisse a sua alma, para onde você iria? Se fosse hoje, para onde você iria? Pergunta aí para quem está do teu lado, se ele pedisse a sua alma hoje. O problema é que às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente nunca pensa que hoje pode ser o nosso último dia. É verdade ou não é? Sim ou não? Então a gente pensa em ter muito sucesso material, muito sucesso profissional. Isso não é errado, não. Mas nós não podemos esquecer que precisamos ter sucesso espiritual. E ter a convicção de que somos salvos. Ter a Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Viver com abundância nesta terra. Mas o dia que as trombetas tocarem, nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Oh, glórias! Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Por que eu comecei a mensagem, gente, falando do ladrão da cruz? Porque este homem, ele teve uma vida distante de Deus. Ele teve uma vida fora da lei de Deus e fora da lei dos homens. Viveu afastado do Senhor. Esse homem tinha tudo para ter fracasso espiritual. É verdade ou não é? Esse homem estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Jesus estava no meio, um ladrão de um lado, outro do outro. Um deles zombou de Jesus até na hora da morte, mas o outro teve temor de Deus. O outro, que também estava morrendo ali crucificado, como aquele que estava do outro lado de Jesus, por um crime que cometeu. O único que não era criminoso ali era Jesus. Mas esse outro ladrão, que também era um criminoso, que estava sendo crucificado por conta dos seus erros, dos seus pecados, na hora da morte ele diz: Senhor, mestre, lembra-te de mim
quando entrares no seu reino. Sabe o que eu imagino? Eu imagino a morte rodeando aqueles homens ali. Eu imagino a morte, pastor Tiago, já com a mão na maçaneta para entrar na vida dele. Faltava poucas horas para aquele homem morrer. Eu imagino a morte já às portas, com a mão na maçaneta, até que ele diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Aí a morte já dá uma parada. A morte já para. E o que eu acho interessante deste homem, que ele nem vai pedir para ser salvo, porque pela vida que ele levava, eu acredito que ele pensava que não podia ser salvo. Pela vida que ele levou, pelos crimes que ele cometeu, ele não teve nem a coragem de dizer: Senhor, me salva. Mas quando ele disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no seu reino, é como se ele dissesse: Senhor, eu sei que eu não posso entrar no paraíso, eu sei que eu sou um pecador e não posso entrar no seu reino, mas quando o Senhor estiver lá, lembra de mim. Ainda que eu não possa entrar no céu, deixa eu entrar na sua memória. É isso que ele está dizendo. Eu sei que eu não posso entrar no céu por causa dos meus pecados, mas quando o Senhor entrar lá, leva-me na tua memória. Aí Jesus diz: você não vai estar só na minha memória, não, você vai estar comigo ao meu lado. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele homem passou da morte para a vida e teve a vida eterna. Nas últimas horas de vida teve sucesso espiritual. Vamos aplaudir mais a Jesus, minha gente. Glória ao seu nome, Senhor. Este homem, gente, ele não pôde dizer como Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele não pôde dizer isso. Ele não teve uma carreira cristã, ele não teve uma vida com Cristo, não teve tempo de ser batizado nas águas, não teve tempo de ser batizado no Espírito Santo, não teve tempo de meditar na palavra, mas teve tempo de receber o perdão dos pecados. Se você receber o perdão dos seus pecados, ainda que seja no último momento da sua vida, você vai ter sucesso espiritual, porque vai ser salvo e vai passar da morte para a vida. Oh, glórias! Por favor, fique de pé. Toda a igreja fique de pé, por favor. Isso é ter sucesso espiritual, minha gente. É ter a certeza da sua salvação. É receber o perdão dos seus pecados. E ter Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você fizer isso e perseverar até a morte, um dia você receberá a coroa da vida. A coroa de glória estará reservada para você. Talvez você pode até viver a sua vida inteira sem ter sucesso aqui nesta terra, mas não se importa com isso não. O melhor sucesso é ter o sucesso espiritual, é ter sucesso com Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, mas quer fazer como aquele ladrão da cruz nesta noite, pedir a Ele perdão pelos seus pecados, entregar a sua vida para Ele, para que Ele também te receba um dia no paraíso. Pastor, eu quero ser salvo, eu quero ter a certeza da minha salvação, eu quero ter esse sucesso espiritual, quero ser recebido na glória pelo Senhor Jesus. Então ergue a sua mão direita assim para o céu, entrega a tua vida para Cristo agora, que Ele vai neste momento perdoar os seus pecados, fazer...